3, livramento. Por conhecer o mundo em que viveriam seus discípulos, o mundo que jaz no maligno, Jesus revela uma preocupação muito grande com eles. Sendo assim, roga a Deus, como um bom pai, que livre seus filhos do mal, ou seja, dos perigos, das tentações investidas do diabo. Podemos descansar na proteção divina, uma vez que estamos refugiados no esconderijo do Altíssimo. Contudo, é nosso dever orar e vigiar em todo o tempo, a fim de não entrarmos em tentação. Olha aqui que o texto, olha aqui que o autor coloca aqui para nós. Para que nós permanecêssemos. Nós aprendemos essa última semana na escola algo muito interessante, que é a divisão como nós nos dividimos, que é corpo, alma e espírito. E há uma luta constante. Paulo falava, há uma luta interior. E nós aprendemos que a nossa luta, a nossa maior luta não é contra o mundo nem contra o diabo, é contra a nossa carne. E o professor, alguns aqui estavam na escola, ele até citou o exemplo da empregada velha e da empregada nova. E eu entendia, porque eu já conheço o professor há algum tempo, e eu sei que ele se converteu aos 27 anos. Então ele estava trazendo aquilo baseado no que ele viveu. Eu aceitei Jesus aos 28 anos. Então durante 28 anos existiu uma empregada dentro de mim, que é a minha alma, e ela tinha controle. E a alma, ela não quer se converter. A alma, ela é teimosa. Existe um outro professor na escola que fala assim, é o bife, é a carne mesmo, irmãos. E se eu fosse olhar a vontade da minha alma hoje, eu estaria dormindo até 20 para as 10, eu não estaria aqui para aprender do Senhor através de sua palavra. Sabe por quê? Porque a alma, ela não quer. A alma não quer que nós caminhamos continuamente em aprender do Senhor. Ela não quer se converter. É por isso que Paulo fala de uma luta interior, que é a luta da carne. E o nosso espírito, agora, quando nós aceitamos a Jesus, aí vem alguém novo para limpar, que é o espírito. O nosso espírito, ele é vivificado. E aí ele começa, não, Sael, eu vou entrar aqui, existem lugares em nossa vida que o Espírito Santo, ele vai entrando e limpando. E aí vai tendo espaço, quando vai tirando as coisas podres, vai dando espaço para a palavra. E nós vamos começando a aprender e a entender. E aí nós vamos caminhar. E Jesus falava, olha, que eles caminham continuamente em aprender. Olha aqui que ele fala. Ele fala de alegria, fala de gozo, de regozijo e regozijai. Às vezes em nossas vidas, nós estamos assim passando por um momento de tristeza. Todos nós passamos por isso. Às vezes nós estamos um pouco com aquela melancolia, aquela tristeza, aquela saudade. Isso é a alma, que é o centro das nossas vontades. E Satanás, ele aproveita essas oportunidades para nos ferir, para nos dar mais alfinetadas. Agora, quando você está caminhando e firme na palavra, cumprindo e deixando acontecer em nossa vida a oração que Jesus fez, aí a coisa é diferente. Porque a palavra, quando nós entendemos, nós começamos a ver as promessas de Deus. Então a única forma é através do conhecimento da palavra e da nossa oração. É por isso que Jesus nos ensinou, Jesus já sabia disso. Então quando você está cheio da palavra, você está cheio de alimento, que é a palavra, você se depara com a circunstância, você vai entender algo. Deus não vai tirar um obstáculo, mas cada obstáculo que nós passamos,
Ele nos faz triunfar sobre os obstáculos. Ele nos faz passar por cima daquela situação. E nós vamos ter alegria por quê? Porque a palavra, nós sabemos que é uma promessa para nós. E nós sofremos tanto porque nós não conhecemos. E Jesus ora, o tema de hoje está todo voltado para isso. Olha, Pai, que eles aprendam a palavra. Eu estou orando para eles ficarem firmes, eu estou preocupado. Os meus discípulos, eles estão ficando aqui, mas que eles te conheçam mais através da palavra. Aí ele fala no final aqui, olha, no tópico 3, ele está falando que o mundo é mau, ele está falando dos obstáculos. E o salmista Davi, ele tem essa revelação lá, quando ele escreve o Salmo 23, que ele fala assim, olha, alguém abre no Salmo 23 fazendo um favor? E o salmista ele tem essa revelação, não está aqui, mas eu me lembrei agora. Alguém poderia ler o primeiro versículo e depois alguém lê o segundo e o terceiro? Vamos aprender juntos. O Salmo 23. E Jesus falava, o Salmo de número 100, no capítulo parece 15, 16, Jesus fala assim, olha, esse é o meu povo, essas são as ovelhas do meu pasto. E não foram eles que me escolheram, agora eu escolhi a eles. E lá no Salmo 23, o salmista tem a revelação quando escreve, e ele fala, e eu entendo a preocupação do bom pastor, que é Jesus. Alguém lê o primeiro versículo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segundo, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Amém. Existe uma pesquisa que revela que é interessante como que é feita uma comparação. Jesus, o bom pastor, e nós, suas ovelhas. O animal mais sensível, mais frágil, se você for estudar entre todos os animais, é a ovelha. Não sei se os irmãos sabem disso. Começando pela visão. A ovelha tem uma deformação muito grande na sua visão. Ela não vê como todos os outros animais. Ela tem uma visão curta e a visão da ovelha é assim, ó. Ela não vê da forma que os outros animais veem. Agora, o bom pastor, ele sabe disso. E quando você vê alguém pastorear ovelhas, ele nunca deixa a ovelha ir antes dele ir conferir um lugar. Então, o pastor, ele vai primeiro, ele prepara tudo, ele vê se tem algum buraco, por quê? Ele está preocupado com o caminhar. Assim é Jesus conosco, irmãos. Existem coisas que nós não vemos, a nossa visão é limitada, mas eu quero glorificar a Jesus nessa manhã, porque Ele já viu por nós. Amém. E os livramentos que nós tivemos essa semana, eu estou saindo do tópico da escola. Os livramentos que nós tivemos essa semana, é porque o bom pastor, ele veio na frente, ele preparou o caminho para nós. Aleluia. Ele já preparou o caminho para nós. Nós não vimos, mas ele viu. Então o salmista tem essa revelação. O segundo versículo de novo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente Águas tranquilas. Depois ele fala, refrigera a minha alma, né? Parece no versículo. Guia-me pelas veredas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A ovelha, ela é medrosa. Ela não consegue beber água em água corrente, onde faz barulho. Ela tem medo de cair e ela se encharca com a água e ela afunda, ela não sabe nadar. Inclusive, a ovelha, o pasto da ovelha tem que ser muito limpo. Se ela tiver um engrosso, a velocidade dela não vê água, ela fica engrossada. Lá no sul cria muito ovelha. Está vendo? Então, cara, é o que está falando. É o amor que nós falamos, do bom pastor para conosco. O que fala no próximo versículo? Mesmo quando eu andar